Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou Cida Rezende e hoje o nosso assunto é trabalho doméstico decente. Nós estamos aqui na carreta Agro Brasil, do sistema CNA-Senar. A carreta que viaja pelo país levando informações e conhecimento de qualidade está estacionada justamente no Ministério do Trabalho e Emprego. E para falar desse assunto tão importante, que é o trabalho doméstico decente, nós convidamos a coordenadora de Fiscalização e Trabalho Decente da Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego. Nós convidamos a auditora fiscal, coordenadora geral de Fiscalização e Trabalho Decente da Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego, Decilete Loureiro. Decilete, a nossa conversa aqui é sobre um assunto muito importante, que é o trabalho doméstico decente. Quais são as características que definem o trabalho doméstico decente? Bom, Cida, o trabalho decente, como regra, não importa a categoria, é o trabalho exercido de acordo para promover, de acordo com a legislação e para promover a dignidade da pessoa humana. Trabalho é um dos elementos primordiais que qualquer ser humano tem para poder se desenvolver. E isso vale para qualquer atividade. Nós só estamos querendo lembrar, sempre reafirmar que o trabalho doméstico, que as trabalhadoras domésticas têm exatamente os mesmos direitos das outras trabalhadoras e dos outros trabalhadores. Então, os direitos básicos, a legislação trabalhista, como a anotação da carteira de trabalho, jornada de trabalho, um salário mínimo proporcional à quantidade de horas trabalhadas, horas extras, férias, 13º, são direitos que, no seu conjunto, a gente reconhece a existência do trabalho decente. E o trabalho doméstico, ele está nas residências do campo, da cidade? Sim, é muito importante a gente lembrar que o trabalho doméstico ele só se caracteriza por uma finalidade não lucrativa, ou seja, quem contrata o trabalhador doméstico, diferente de uma empresa, diferente de uma fazenda, ele não vai tirar lucro por meio da atividade do trabalhador doméstico. O trabalhador doméstico, ele exerce atividades de cuidado, são aquelas atividades que servem única e exclusivamente para o próprio refazimento das nossas energias. Então, são as pessoas que vão ter uma atividade de cuidado, vão fazer a nossa alimentação, limpar a nossa casa, lavar as nossas roupas, tudo aquilo que faça com que nós tenhamos essa sensação de bem-estar, de alto bem-estar e de bem-estar dentro do âmbito residencial. Então, não é aquela situação de eu contratar uma trabalhadora para minha casa, fazer quentinha ou fazer bolo para vender. Quando isso acontece, ainda que eu seja uma empreendedora individual, quando eu contrato essa pessoa para fazer isso, ela já deixou de ser trabalhadora doméstica, porque o fruto do trabalho dela, aquele ato de cozinhar, ela não está cozinhando para minha alimentação, para minha subsistência. Ela está fazendo isso para eu vender, para eu ter lucro com a atividade dela. Então, quando isso acontece, ela deixa de ser trabalhadora doméstica e passa a ser uma empregada regida pela CLT como qualquer outro trabalhador ou pela lei específica da área rural, no caso dos trabalhadores rurais. Só que no caso do trabalhador rural, e às vezes isso faz confusão, também tem natureza lucrativa, mas é em área rural e não em área urbana. Então, é uma atividade agroeconômica. Então, se eu tenho uma fazenda, então se essa fazenda tem atividade lucrativa, aquelas pessoas que exercem aquela atividade lá são trabalhadores rurais regidos pela legislação específica. Mas se, por exemplo, o dono da fazenda tem a casa grande na fazenda e existe uma trabalhadora que faz lá a comida, lava a roupa do dono da fazenda exclusivamente, sem entrar na área de produção, não está cuidando do gado, não está plantando coisas que serão comercializadas, ela será trabalhadora doméstica. Então, o que caracteriza o trabalho doméstico é essa atividade do cuidado para a família ou para uma pessoa especificamente, sem que gere lucro para essa família ou para essa pessoa. E Decilete, houve mudança na legislação recentemente que beneficie o trabalho doméstico?
Olha, a legislação do trabalhador doméstico, da trabalhadora doméstica, eu sempre falo trabalhadora porque a grande maioria da categoria são mulheres e mulheres negras, ela vem se aproximando dos demais trabalhadores ao longo do tempo. A lei de 1972, ela já previa o registro e a aposentadoria das trabalhadoras. Com a emenda constitucional 72, direitos que foram reconhecidos para o trabalhador doméstico, eh, que não foram reconhecidos para o trabalhador doméstico, passaram a ser reconhecidos, como a questão da obrigatoriedade do FGTS, a jornada de trabalho, o pagamento de horas extras, o adicional noturno. Então, em 1988, houve já o reconhecimento de alguns direitos, mas em 2013, com a emenda constitucional 72, esses direitos da Constituição foram ampliados e estendidos à trabalhadora doméstica também. E aí, em 2015, esses direitos que foram reconhecidos foram regulamentados pela Lei Complementar 150. E agora, no ano passado, houve o encerramento do processo de internalização da Convenção 189, da OIT, que é a convenção internacional que trata especificamente sobre o trabalho doméstico e que nos permitirá mais avanços para essa categoria, no sentido de igualar os seus direitos com os demais trabalhadores, porque infelizmente ainda há algumas distorções. Eu ia falar justamente, com todos esses avanços, há ainda muito caminho a ser trilhado. Sim, sem dúvida. As maiores dificuldades do trabalho doméstico estão no campo da discriminação. É muito interessante como uma família de classe média, né, em que tem a família, né, homem, homem, mulher, mulher, importa, não importa, a família em todas as suas composições. Trabalhadores do comércio, da indústria, que querem o seu registro, querem a sua regularização, ficam lá torcendo para chegar às férias ou sonhando com 13º para poder fazer aquela compra, né, trocar aquele eletrodoméstico. Então ele sonha, ele realiza isso tudo, ele se reconhece como um credor desses direitos, mas na hora que ele contrata a trabalhadora doméstica, ele não reconhece esse direito a ela. Acha que isso é uma coisa que não está, que não deve ser estendido a ela. Então, a trabalhadora doméstica ainda sofre muito com a discriminação. Então, as pessoas acreditam ainda que as trabalhadoras domésticas têm que estar no grau máximo de subalternização, associam, infelizmente, talvez, né, todos os historiadores dão essa linha com uma lógica escravocrata ainda que a gente tem, e não reconhece esses direitos às trabalhadoras. Mas elas têm exatamente os mesmos direitos. Então, 13º, as férias, o fundo de garantia, o direito à anotação da carteira e um salário digno. Então, eu acredito que hoje a gente tem muito mais uma questão vinculada à discriminação, que acha que elas não são merecedoras desse direito, do que necessariamente uma deficiência da legislação, ainda que haja, né? Nós temos que adequar muita coisa, mas esses direitos básicos de anotação, ou seja, a formalização, o salário de pelo menos o salário mínimo, a jornada de trabalho, o controle da jornada de trabalho, são direitos que já existem, mas infelizmente ainda não são estendidos a todas as trabalhadoras que vivem na informalidade. Eu queria que você me explicasse como que o Ministério do Trabalho trata a violação dos direitos que ainda acontecem. Da mesma forma como trata todas as outras categorias. E isso foi uma coisa que a Inspeção do Trabalho, especificamente, tem se dedicado, infelizmente, há pouco tempo. Há pouco mais de 4 anos, de 3 anos, que nós temos uma fiscalização, a institucionalização da fiscalização do trabalho doméstico. E desde o ano passado que nós temos uma coordenação nacional específica para a fiscalização do trabalho doméstico e de cuidado. Então, nesse sentido, nós desenvolvemos metodologias e estratégias específicas para que a gente possa buscar a realização e efetivação dos direitos dessas trabalhadoras. E por que precisamos, então, de uma metodologia específica, de uma coordenação específica? Porque o empregador doméstico também é um empregador diferenciado. As empresas, mesmo as menores, elas têm muitas vezes o suporte de um contador, de um departamento de recursos humanos, de um advogado, de uma assessoria jurídica. A família não. Então, muitas vezes, esse mundo do trabalho, ainda que isso não seja justificativa, mas é um tipo de explicação, muitas vezes eles não têm essa assessoria para saber exatamente o como
como fazer. Então é muito necessário que o Estado, e aí eu estou falando do Estado, o Ministério do Trabalho, que ele crie uma linguagem específica para atender e efetivar esses direitos. Então, por exemplo, na página da Escola Nacional de Inspeção do Trabalho, nós temos um curso específico para empregador doméstico sobre os direitos e deveres da trabalhadora doméstica. Nós temos lá um curso específico para o E-Social do trabalho doméstico, para os empregadores domésticos. Então, nós compreendemos que é uma categoria patronal diferenciada, que tem as suas peculiaridades e precisa ser atingido de uma forma diferenciada. Da mesma forma, as trabalhadoras. Então, é dessa forma que nós fazemos isso. E, felizmente, também há cerca de 3 anos, nós temos uma campanha nacional. E essa campanha nacional pelo trabalho doméstico decente, ela é pautada em três pilares, que é justamente a sensibilização da sociedade, e a sensibilização, entendam, não é esmolar uma coisa que é um direito, mas ao contrário, informar. É mais uma campanha informativa para desmistificar muitas coisas sobre o trabalho doméstico. Então, essa campanha de informação, de sensibilização da sociedade em geral, também uma capacitação dos próprios auditores fiscais do trabalho, porque a gente precisa de capacitação em todos os segmentos, ainda mais para entender quais são as peculiaridades dessa categoria e como nós chegamos até ela, e também a fiscalização propriamente dita por meio de operativos realizados no país inteiro. Esse ano, o tema da nossa campanha é pelo controle da jornada de trabalho, informar de forma ampla que as trabalhadoras domésticas têm que ter o controle da jornada de trabalho, têm que ter a folha de ponto, o seu caderno de ponto, para anotar a hora que chega, a hora que pausa para almoçar e a hora que retorna desse almoço e a hora que sai do trabalho, para a gente poder garantir a elas o direito a uma jornada máxima de 8 horas por dia e, se isso for extrapolado, que ela receba as devidas horas extras se elas não forem compensadas. Entendi. Então quer dizer que essas informações estão disponíveis tanto para os empregadores quanto para as trabalhadoras domésticas, e que a informação faz toda essa mudança proposta por essa campanha que você acabou de citar. É, é um, tra- é um trabalho muito específico fiscalizar o ambiente doméstico. Sim, sem dúvida. É importante a gente dizer que as pessoas têm preocupação, diz assim: "Ah, mas o fiscal vai entrar na minha casa?". Não necessariamente. A legislação prevê, que a nossa entrada no ambiente de trabalho seja feita por meio de autorização do morador, como a Constituição determina. Mas muitas vezes isso não é necessário. Nós conseguimos fazer entrevista com as trabalhadoras domésticas sem necessariamente ter que entrar na unidade específica. Diferentemente da questão quando há um crime, né? Quando nós temos situação de trabalho doméstico em condições análogas a de escravizados, por exemplo, é uma outra situação. Há necessidade de que nós entremos na residência e não raramente nós solicitamos mandados judiciais para garantir esse direito ao acesso àquele ambiente doméstico, até porque naquele momento está havendo uma situação potencialmente criminosa. Então é uma abordagem completamente diferente. Mas para fiscalização ordinária, para verificação de vínculo, para solicitar documentos, o acesso ao domicílio ele não é imprescindível para que essa fiscalização seja feita. De que forma, Decilete, que o Ministério fica sabendo que há uma violação dos direitos no ambiente doméstico? Normalmente, por denúncia, né? No caso de trabalho em condições análogas de escravizado, por exemplo, a denúncia ela é fundamental, porque essas trabalhadoras escravizadas por 10, 20, 30, 40, 50 anos, que começaram a exercer atividade na condição de trabalho infantil, lembrando que o trabalho doméstico é uma das piores formas de trabalho infantil. Então, muitas vezes, essa trabalhadora doméstica, que hoje nós resgatamos com 50, 60, 70, 80 anos de idade, ela passou a vida toda dentro daquele ambiente e ela não tem nem o discernimento de compreender que aquilo ali não é a regra, que aquilo ali é uma violação. Então, muitas vezes, quase sempre, nós dependemos da denúncia do entorno, dos vizinhos, dos familiares, que devem estranhar essas situações. Ah, porque é como se fosse da família. Ah, porque era afilhada da minha avó, né? E, na verdade, a gente vê que não é. Então, se não houver essa denúncia do entorno, dos vizinhos, das pessoas da igreja, dos familiares, dificilmente a gente vai ter notícia
notícia dessas trabalhadoras. O sistema de saúde também, nós já recebemos denúncia de pessoas do SUS, né, que fazem aquela medicina de família, né? Então, quando vai fazer a visita domiciliar, identifica aquela trabalhadora, aquela pessoa ali que não se encaixa bem, que ela está ali, mas ela não está em nenhum dos porta-retratos que estão no entorno. Então, é muito importante a gente identificar esses sinais que aquela relação não é uma relação tão harmoniosa assim. Porque a própria trabalhadora, muitas vezes, até por uma questão de sobrevivência psíquica, ela não se reconhece naquela condição de escravização. Então, a gente demanda muito a gente precisa muito da denúncia. No caso da fiscalização ordinária, aí nós usamos a inteligência fiscal para tentar, de acordo com o perfil das moradias, dos condomínios, né, com a densidade de trabalhadoras domésticas, de acordo com os dados do IBGE, nós fazemos alguns filtros, alguns cruzamentos e identificamos quais seriam as regiões mais interessantes para que nós combatamos a informalidade no trabalho doméstico. Decilete, a gente podia ficar aqui fazendo vários programas sobre esse assunto, mas nosso tempo está acabando. Eu queria que você falasse com a nossa audiência, deixasse alguma mensagem específica sobre a divulgação das informações sobre o trabalho doméstico decente. A principal informação que eu gostaria de deixar para as pessoas é que nós reconheçamos essa categoria como destinatária de direitos como qualquer outra categoria, que são pessoas, são mulheres em sua grande maioria, que têm ali o direito de ter garantida a sua subsistência como qualquer outro trabalhador de qualquer outra atividade. Dito isso, que qualquer situação que você percebe, se fosse eu, seria normal para mim? Não ter repouso, não ter hora de almoço, não ter férias, aquela pessoa que está sempre ali, que a gente não naturalize essa situação, que a gente estranhe isso. E a partir do momento desse estranhamento, que a gente busque os canais de denúncia para que eles possam, por meio deles, ser verificada a situação dessas trabalhadoras. Então, nós temos o denuncia.cit.trabalho.gov.br. Então, é denuncia.cit, SIT, denuncia.cit.trabalho.gov.br para fazer a denúncia do trabalho doméstico ou qualquer outra denúncia trabalhista. E especificamente de trabalho escravo, nós temos o IPE, trabalho escravo, IP, trabalho escravo, que é especificamente para qualquer situação de trabalho escravo, não só do trabalho doméstico. Então, a sociedade tem que ser vigilante e intolerante com essas situações absurdas e que nega a dignidade a uma categoria completamente fundamental à estrutura da sociedade brasileira. Para nós estarmos aqui, Cida, nesse momento, alguém exerceu atividade de cuidado. Muitas vezes somos nós mesmas que lavamos, passamos, cozinhamos a nossa roupa, mas muitas vezes nós precisamos do auxílio de uma outra trabalhadora. Então, o trabalho reprodutivo, o trabalho de cuidado que é exercido pelas trabalhadoras domésticas é determinante, é essencial para que todas as demais categorias possam exercer suas atividades também. Então, que nós reconheçamos o labor, o trabalho e o valor dessas trabalhadoras. É essa a mensagem. Muito, muito obrigada. Obrigada a você. Agradecemos a sua audiência e se você gostou desse conteúdo, compartilhe. E para saber mais informações sobre o trabalho doméstico decente, você pode ir até o site e a rede social do Ministério do Trabalho e do Sistema CNA-Senar.